Oi, gente. Mais uma aula nossa, professora Cristina. Vamos aqui para o transporte aquaviário, CIV 0142 para vocês, turma de 2016. Hoje nós vamos falar do porto turístico, né? Essa análise, né, do turismo exige um enfoque sistêmico, no qual um sistema turístico abarca vários subconjuntos, né? Os transportes, o alojamento, os serviços de alimentação, os centros de lazer e diversão, os estabelecimentos comerciais e os serviços complementares, né, que são agências de viagens, guias turísticos, empresas de aluguel de veículos, né? Então, tudo isso envolve o turismo, né? Então, para a gente falar um pouco do porto, a gente tem que ter uma noção do geral, né? O turismo é um usuário do sistema de transporte, não é seu produtor, né? Então, acho que a gente não teve nenhuma disciplina que falasse de turismo no curso de engenharia civil até agora, né? Mas é sempre uma oportunidade, né? E também o turismo é uma área que aqui para o Amapá, ela deve ter nos próximos anos, né, assim que a gente passar a pandemia, uma expansão muito grande, né? E principalmente porque há pesquisas no Ministério do Turismo de que os turistas, principalmente os turistas europeus, né, eles querem conhecer a Amazônia, né? Eles querem vir para cá. E por que eles não vêm, né? É muito por conta de falta de infraestrutura, né? Falta de infraestrutura tanto na questão do turismo propriamente dito, como na questão do turismo da área da saúde, né? Então, eles também têm medo são pessoas, assim, a grande maioria dos turistas são pessoas acima de 60 anos e tem receio, né? Ah, tô aqui no meio da Amazônia e tenho algum problema de saúde, o que vai acontecer comigo, né? Então, essa infraestrutura turística, ela tem que ser aprimorada, né? Nas várias áreas. No caso específico dos transportes aquaviários, além de ser um meio para o turista chegar a seu destino, há uma variante na qual a viagem é a própria atração turística, né? Trata-se da experiência dos cruzeiros, acho que vocês já ouviram falar, né? A peculiaridade dos cruzeiros reside muitas vezes no fato de uma clientela optar pelo meio de transporte aquaviário, não por causa estrita do destino da viagem, mas sim pelo desfrute da viagem ser acoplada às paradas nela prevista, ou a vários destinos, né? Existem viagens que são dois, três, quatro destinos, cada porto é uma viagem. Dentre as vantagens do transporte aquaviário estão a comodidade, né? Possibilitando ao passageiro usufruir a viagem de diversas formas, principalmente na oferta de serviços, né? Diferentemente de outras modalidades de transporte. Economia, né? Dado que tem uma restrição muito menor do que os outros meios no tocante a comportar bagagens, né? A capacidade, permitindo transportar uma quantidade substantiva de pessoas ao mesmo tempo, e a segurança, né? Posto que os países com zonas costeiras possuem normas de segurança razoavelmente rígidas, né? Então, eu já fiz várias viagens, né, de navio, e eu me lembro que pequena mesmo, né, fui com meus avós para a Europa em navios de turismo, e assim, é sempre uma coisa maravilhosa, né? Naquela época era e ainda é. Já fiz também mais recentes, mais lá para o sul, São Paulo, até
Buenos Aires, fui até a Bahia. Então são viagens maravilhosas, assim, super sofisticadas, né? E é muito legal. Já os pontos negativos residem na lentidão, né? O que tornando inapropriado para o viajante a negócios, caso tenha outras opções. Se o cara quer chegar, eu quero ir para Tóquio e vou lá fazer um negócio, eu quero ir rápido, eu vou de avião, né? Que não é o caso, né, de navio atualmente, né? Pouca flexibilidade, exigindo a predeterminação de itinerários, custo, necessidades de investimento. Então, para isso, né, o que a gente vai estudar um pouco aqui é essa questão do porto turístico mesmo, né? Você não pode trazer pessoas de classe média, alta, mesmo que fosse de classe baixa, né? E fazer desembarcar, vem num navio maravilhoso, assim, com aqueles jantares maravilhosos à noite, todo mundo. E vai parar onde, né? Vai parar no Porto do Grego, né? É difícil, né? Então, a Amazônia está incluída nos roteiros de cruzeiros marítimos internacionais, com parada obrigatória na cidade de Santana, onde o turista se depara com a ausência de infraestrutura portuária que contemple a logística de transbordo segura até os pontos turísticos de Macapá. Então, não é só o porto onde ele chega, mas é como que ele chega onde ele gostaria, né? Até no hotel não digo, porque esses grandes navios, de cruzeiro, eles têm suas suítes lá. Mas, assim, os lugares turísticos mesmo, onde ele vai visitar, né? Não tem essa logística, né? E é preciso criar. Para que haja avanço no acesso aos potenciais turísticos na região amazônica, a integração do sistema aquaviário com o terrestre é condição necessária, pois melhora a qualidade do atendimento ao embarque e desembarque, de acordo com as ações de vigilância sanitária, alfandegária e de segurança. Então, agora, em tempos de pandemia, a gente verificou a importância dessa ação da vigilância sanitária, né? Navios que vêm de outros lugares e vêm com pessoas infectadas e outro vírus, né? Outra cepa. Então, tudo isso é muito importante, mais que um porto turístico bem projetado por um engenheiro civil, ele vai ter lá o lugar próprio para a instalação da vigilância sanitária e essas outras, né, para a alfândega, para a questão da segurança. Na cidade de Santana é realizado o processo de fiscalização na alfândega, Polícia Federal, entre outros serviços. No entanto, o turista se depara com a ausência de infraestrutura portuária adequada que contemple uma logística de transbordo segura e uma mobilidade reduzida até os pontos turísticos de Macapá. O cenário, que até então apresentava descaso na implantação de infraestrutura portuária turística, sofreu intervenções normativas por parte do governo federal nos últimos anos. Recentemente, as normas regulatórias foram promulgadas por meio da Resolução 3.290, de 13 de fevereiro de 2014, pela ANTAC, onde normatiza a autorização para a construção, exploração e ampliação da instalação portuária de turismo. Essa iniciativa representa um marco para o melhor planejamento e gestão a partir de critérios pré-estabelecidos, assim regula o setor do turismo pelo principal instrumento, a instalação portuária de turismo, IPTUR. A implementação do turismo exige um enfoque sistêmico, no qual um sistema turístico abarca vários subconjuntos, a saber, né, os transportes, o alojamento, os serviços de alimentação, os centros de lazer e diversão, os estabelecimentos comerciais,
os serviços complementares, que são as agências de viagem, os guias turísticos, as empresas de aluguel de veículo. E a ausência de políticas públicas voltadas para a infraestrutura portuária na região amazônica reflete negativamente sobre as dinâmicas locais e na relação porto e turista, dificultando o desenvolvimento territorial nos aspectos socioeconômicos e culturais. Dentro desse contexto, cabem as seguintes perguntas. A cidade de Macapá tem uma infraestrutura adequada para o turista náutico? Quer dizer, existe muita discussão de que deveria existir um porto, né, turístico em Macapá. Vocês já pensaram nisso? É um bom trabalho de TCC, gente. Como conceber uma instalação portuária turística de apoio integrada aos aspectos socioeconômicos e sustentáveis? É uma pergunta que fica aí para vocês refletirem. A concepção de uma instalação portuária de turismo na cidade de Macapá será adequada para o atendimento da demanda turística e favorável ao acesso dos pontos turísticos? Vamos aí ver algumas instalações portuárias. Esse é um porto de Salvador. Não sei se vocês conhecem, mas vários navios, e é muito bonita mesmo. Aqui vocês, acho que já mostrei numa outra aula, mas é sempre bom rever, né? Esse terminal hidroviário Luiz Rebelo Neto em Belém, tá muito bonito. Olha só, abrigado da chuva, né? Com bancos, com banheiro, com toda acessível, né? Aqui ainda Belém. Aqui também acho que já mostrei para vocês, mas é sempre bom rever. Maravilhoso, né? Essa estação Charitas em Niterói. Muito legal. Aqui temos uma instalação em Istambul, né? Na Turquia. Eu sou apaixonada, acho fantástico. Olha que coisa maravilhosa. Aqui em Veneza, na Itália, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir, mas Veneza é fantástico também. Porto Vitória, em Hong Kong. Aí o Kong não apareceu direito, não é Hong Kong, Hong Kong não, é Hong Kong. Olha Hong Kong, que maravilha, né? Aqui em Estocolmo, né, na Suécia, toda. E Le Santé Guadalupe, na França. E é sempre uma paisagem maravilhosa, né, gente? Parece que dá um aconchego, né? Essa questão da água, as embarcações, a vegetação do entorno. Aqui em Sydney, na Austrália. A Austrália também sempre. Olha só o tipo de instalação portuária. Aqui na cidade do Cabo, né, na África do Sul. Considerações finais, né? O Brasil apresenta peculiaridades que lhe beneficiam. Além da extensa costa, as bacias hidrográficas oferecem outras opções. Não por menos, destinos como Manaus, né, no epicentro da Amazônia, já são citados na literatura especializada internacional. No caso amazônico, conforme visto no estudo de caso apresentado anteriormente, permite-se, inclusive, o ingresso de navios de cruzeiro de porte no rio, adentrando o território nacional pela via fluvial. Algumas reflexões se impõem sobre o futuro do turismo brasileiro, um mundo cada vez mais dinâmico e competitivo, e as transformações da economia mundial trazem novas e desafiadoras exigências para todos, sem exceção.
Dentre elas, a de que é necessário assegurar os interesses nacionais e um desenvolvimento sustentado e sustentável. Como fazer isso em longo prazo? E mais, qual o padrão de concorrência vigente no mercado internacional? Qual estratégia o turismo brasileiro deve assumir para competir? Qual o melhor modelo de desenvolvimento para o turismo no país? Quais as oportunidades estão colocadas para as empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, que ameaças existem para elas nesse mercado? Finalmente, o desafio maior: como promover uma inserção ativa e competitiva do turismo brasileiro na economia mundial. Evidentemente, né, gente, isso tudo no nosso dia após pandemia, né? A pandemia deu uma chacoalhada, deu uma segurada, mas se Deus quiser, um dia isso tudo vai acabar. Convém atentar que, se por um lado devem ser estimulados a indústria cruzeirística e os passeios por vias aquáticas, por outro, não podem ser negligenciadas as recomendações que são de que sejam desenvolvidos mecanismos de fiscalização em relação a operações de lastro e esgoto das embarcações, aplicando-se as penalidades cabíveis, bem como de aplicar os ditames da Convenção 147 quanto a padrões mínimos de segurança e saúde a bordo, e de fiscalizar as condições sanitárias e as operações de risco, né? Tanto de abastecimento de óleo, né, dos navios que atraquem nos portos brasileiros. Essas recomendações devem ser vistas como um adicional de segurança que as autoridades locais promoveriam em prol dos passageiros dessa modalidade de turismo. Gente, se a gente imaginar, né, a poluição que pode gerar toda essa questão dos esgotos dos navios, né, e do lastro dos navios, da água de lastro, e também uma questão a ser colocada é os navios que fazem muitas viagens internacionais, muitas vezes eles trazem no casco é, células, né, animaizinhos, bactérias. Tudo isso é uma questão a ser estudada e mitigada, né? Não que a gente não queira que os navios venham, mas a que custo, né? E a fiscalização, as regras até já existem, mas tem que ser fiscalizadas, né? Então, minha gente, era isso por hoje. Espero que vocês tenham se animado com essa questão dos portos turísticos e que tenham verificado, né, a importância. A gente que viaja aqui muito pelo norte, né, às vezes não se atenta de que as chegadas elas são muito ruins, né? Você às vezes tem que ir pulando um, dois, três barcos. Isso, imagina um turista francês que chega com 60 e poucos anos e tem um tipo, não consegue descer adequadamente, não tem acessibilidade, né? Toma chuva, desce no sol, nem desce do navio, né? Passa por aqui. Então, é muito, muito importante que a gente venha construir os portos turísticos. Isso é um mercado de trabalho bastante grande para a engenharia civil. Eu acho que a geração de vocês ainda vai construir e vai se lembrar dessa aula. Olha, a professora falou, futuro está na água, futuro da Amazônia está em grande parte na água, está em grande parte na navegação e está em grande parte nos portos, porque não tem uma viagem aquaviária que você não saia de um porto e não chegue no outro. E é nisso que a gente tem que pensar e trabalhar. Então, por hoje é só. Obrigada, gente. Até a próxima.